eu sou Vanessa Bezerra, do projeto Mulheres com Propósitos, e nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre as mulheres da Bíblia. Na semana passada nós falamos sobre Ada, que era a esposa de Lemeque, tratamos um assunto bem delicado sobre a violência doméstica, e eu espero que você tenha, esse vídeo tenha ajudado a você ou alguém que você conheça, que você tenha compartilhado essa mensagem. E hoje nós vamos falar sobre as filhas de Deus e as filhas dos homens. A gente vai abordar aqui o livro de Gênesis, no capítulo 6, do 1 ao 14, só para vocês terem noção do contexto que a gente vai estar falando, tá? Eu vou ler um trecho do livro de Gênesis 6, 2, é onde está escrito: os filhos de Deus viram as filhas dos homens e eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Aqui é só para vocês entenderem que isso aconteceu antes do dilúvio, um pouco antes do dilúvio acontecer. A promiscuidade começou a entrar muito forte na terra entre os homens, e isso aconteceu porque a linhagem começou a se misturar, os cristãos com os não cristãos, e tudo começou a misturar a questão de raça, de crença, de cultura, e tudo começou a se misturar na época, e aí por isso esse texto das filhas dos homens e as filhas de Deus. E aí a gente percebe aqui o porquê do dilúvio, porque tudo começou a não ter um padrão cristão, esse padrão era deixado de lado, então por isso que logo depois, em seguida, vem o dilúvio porque Deus quer refazer a terra. Então isso aconteceu antes do dilúvio, e a gente vê por causa da mistura, exatamente por isso. E Deus, Ele prezava pelo seu povo. E a gente viu na história que eles não deram importância para isso. Eles simplesmente abandonaram ou deixaram de lado aquilo que era muito importante para o povo, para misturar a questão de crenças ideológicas, de cultura e tudo mais. E aí a gente sabe que depois disso o que aconteceu, né? Deus teve que refazer a terra, porque tanta promiscuidade não teve como salvar, e a gente sabe a única família que foi salva, né? Mas eu vou contar agora para vocês, dentro desse texto, eu vou contar uma história sobre essa questão. Uma moça, isso aconteceu, é uma história real. Uma moça desejosa para se casar conheceu um rapaz de tradição islâmica. O namoro aconteceu de forma normal, eles estarem morando aqui no Ocidente, e com a chegada do casamento, todo o preparo foi feito lá no Oriente Médio. E quando chegou perto do casamento, eles viajaram para o Oriente Médio para fazer o casamento. Então todo o casamento foi preparado pelos parentes do noivo. Então a menina chegou lá no dia da festa, tinha uma festa preparada para ela e uma festa preparada para o seu noivo. A dona da festa era a sogra, conduzia tudo de acordo com a tradição, todos os detalhes de acordo com a tradição cultural, religiosa daquele povo, e a moça, vendo tudo isso, entrou em choque, arrependida, e não quis mais continuar o casamento. Mas aí o noivo, agressivo, aquela cultura que ele não queria passar por desonra, ele começou a agredir a mulher, e aí eles viveram um casamento de agressão. E só para você ter noção disso, do que aconteceu, dessa questão de misturas. Aí você pode estar se perguntando: tá, Vanessa, e o que a gente pode aprender com isso? O que você está querendo trazer esse contexto e essa história que foi tão citada, tão pequena na Bíblia? Uma coisa que eu quero que a gente entenda primeiro, respeite a tradição e a cultura da sua gente, do seu povo. Não entre num relacionamento que ultrapasse os limites da sua família. Você vai ter problemas lá na frente. Segundo, procure conselhos com pessoas da sua confiança, para que você possa tomar decisão baseado na experiência de outras pessoas, de que você confia. Procure avaliar todos os detalhes. Não entre num relacionamento conflituoso apenas por medo de não se casar. Submeta-se ao plano e à orientação primeiro de Deus. Peça ajuda ao Senhor, peça para te ajudar a constituir uma família, de acordo com o propósito dele. Portanto, casar-se com alguém de outro país
e aqui nessa história a gente vê, significa estar disposto a compartilhar com essa pessoa o amor pela sua pátria e evitar qualquer comentário que possa ofender o orgulho nacional daquela pessoa. Talvez você deva estar se perguntando nesse momento, tá, o que esse texto tem a ver, o que ela quer falar sobre isso, o que vamos abordar, o que tem de tão interessante na minha vida que eu possa aplicar para mim. Hoje eu quero te dizer, queridas, que dentro das igrejas o que mais está havendo são casamentos que não estão sendo consultados. Pessoas que estão se casando, mulheres, como a gente está abordando as mulheres se casando com homens não cristãos, com aquela ideologia, não, ele é uma pessoa boa, é uma família de princípio, vai dar tudo certo, quando eu casar com ele, você vai ver, eu vou conseguir trazer ele para a igreja e vai dar tudo certo, mas acima de tudo ele é uma pessoa boa. E aí você não se atenta ao contexto familiar daquele homem. E aí se casa mesmo assim. E aí ao longo desses anos, trabalhando com mulheres, eu tenho ouvido tantos relatos. Vanessa, o que eu faço? Eu casei com ele e agora não foi aquilo que eu imaginei, aconteceu, ele não deixa eu ir mais para a igreja, ou eu não concordo com a posição dele, o que eu faço, Vanessa? E tantas, semana passada eu tenho recebido várias mensagens de mulheres, e tantas mulheres me falando, e aí o que eu falo, querida? Casou, agora você está casada, não tem o que fazer, agora o seu trabalho vai ser o quê? Vai ser dobrado. Vai ser dobrado porque você vai ter que estar submetida a um homem que não tem os princípios cristãos. Como que fica essa história? Mas se você casou, não tem como voltar atrás. Porque talvez você tenha casado por não ter ouvido seus pais, por não ter ouvido seus amigos, por não ter ouvido um líder seu da igreja. E agora a única coisa que resta para você é pedir ajuda para o Senhor te dar a direção. Porque agora, além de tudo, você tem que evangelizar o seu marido de uma maneira diferente. E é isso que as mulheres hoje não têm entendido. A decisão de ter casado com um homem não cristão foi dela. Agora, arcar com as consequências disso e pedir um amor e pedir estratégias para o Senhor. Talvez a sua situação hoje seja difícil. Por não ter ouvido tudo isso, todos esses conselhos, talvez você tenha entrado num casamento achando que tudo ia dar certo, mas aí você viu que não foi bem assim. E por isso, por causa disso tudo, eu gostaria de realmente hoje estar orando por você. Vamos colocar isso diante de Deus, orar para que o Senhor te dê estratégia, mas que você primeiro encontre a paz. A paz que excede a todo entendimento, que você hoje, que se encontra deprimida, que se encontra cansada, que se encontra sobrecarregada, que não sabe mais qual estratégia usar para lidar com essa situação, eu vou orar sobre isso com você. Orar também para que Deus te dê sabedoria, te dê realmente as palavras certas para falar com o seu marido. Porque talvez o ponto principal disso tudo é que tem muitas mulheres que não estão entendendo que a submissão tá na Bíblia, ela não está específica a marido cristão ou não. Ela está específica a mulheres sede submissas aos seus maridos, ponto. É óbvio que ser submissa ao seu marido cristão é muito mais fácil. Porque a gente sabe e vê que ele está debaixo de orientação de Deus. Ser submissa a um marido que não é cristão exige de nós um esforço um pouco maior. Mas a Bíblia diz igualmente a você, sede submissa ao seu marido. Porque isso é obediência primeiro a Deus. E aí muitas mulheres têm se batido no casamento porque elas não têm se sentido abençoadas ou realmente não têm visto e não têm experimentado a bênção de Deus. Porque primeiro elas precisam estar em obediência. Não adianta nós queremos pedir para Deus a bênção de Deus se nós não estamos obedecendo a sua palavra. Então hoje eu quero orar por você, orar com você, para que você realmente consiga obedecer a palavra de Deus, para exercer o fruto do Espírito. Porque nós sabemos que o evangelizar
Se necessário, o testemunho é com palavras, mas 90% dele é com as suas atitudes, principalmente dentro da sua casa. E hoje o Senhor está te alertando dentro da sua casa, para que você seja testemunha da palavra dele dentro da sua casa, com o seu marido, com os seus filhos. E a primeira coisa que você deve fazer é pedir para Deus ajuda a respeitá-lo, a se submeter primeiramente a Deus e a sua palavra, mas a respeitar ele e pedir para que o Senhor te dê sabedoria. Então eu queria realmente orar com você hoje. Aonde você estiver, se você esteja passando por essa situação, se talvez lá atrás você tenha tomado uma atitude sem orientação, ou você não ouviu orientação, está casada com uma pessoa que não é cristã, que se mostrou uma outra pessoa depois do casamento, e que hoje até te proíbem ir para a igreja, e eu tenho ouvido relatos de mulheres, ele não me deixa nem mais ir para a igreja, o que eu faço? Queridas, eu quero te dizer que hoje o Senhor quer que você experimente a presença dele dentro da sua casa. Hoje o Senhor quer que você tenha experiências com ele aonde você estiver. Você não precisa estar necessariamente dentro de uma igreja para conseguir experimentar experiências sobrenaturais com Deus. Você pode entrar dentro do seu quarto, se ajoelhar e orar diante de Deus e pedir que o Senhor te dê experiências, pedir que o Senhor te dê sabedoria, pedir a revelação da palavra dele na sua vida. Então eu quero que hoje você, onde estiver, se você conseguir, faça essa oração comigo, que seja em pensamento. Eu quero orar por você. Vamos orar então. Senhor, neste momento, eu quero pedir por essa mulher que hoje se encontra num casamento, nesses contextos dessa história. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha de uma maneira intensa visitar essa casa, visitar esse coração, trazendo para ela estratégias, vindas diretamente de Ti, do Teu trono, para que ela possa, junto contigo, ser essa mulher exemplo dentro de casa, para a vida do seu marido, dos seus filhos, Senhor. Que elas possam ser luz dentro da casa delas, que elas possam ser luz na vida dos seus maridos, luz na vida dos seus filhos, Senhor. Que primeiro ela possa experimentar a paz de se submeter à Tua palavra, a paz de se submeter à Tua ordem, Senhor. Que elas possam experimentar a paz da obediência, Deus. Em nome de Jesus, dê para elas, Senhor, um espírito manso, calmo, sensível para ouvir do Teu Evangelho, para ouvir da Tua palavra, para receber a Tua ministração. Nesse momento, visita cada coração, Senhor, e dê auxílio para ela, para que ela possa conduzir os seus maridos ao Teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Eu espero que o Senhor tenha ministrado ao seu coração, que o Senhor tenha falado com você. Se hoje você vive nesse contexto aqui, que você realmente acompanhe comigo essa semana e peça para Deus a palavra. Busque a palavra de Deus, busque ler, busque aprender, busque estar debaixo da obediência do Senhor. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto no decorrer dessa semana. E eu quero te convidar a acompanhar comigo durante essa semana sobre esse assunto. E peça para Deus um coração sensível. Eu espero que o Senhor tenha ministrado no seu coração. Que se você tem passado por essa situação dentro do seu casamento, se você tem enfrentado, se o seu coração está angustiado, está depressivo, se você não sabe mais aonde recorrer, se você está pensando em desistir do seu casamento por essa situação, eu digo para você, esse é o momento de você parar e você se ajoelhar na presença do Senhor e pedir para que o Senhor comece uma mudança no seu coração. Porque a obediência, a submissão à palavra de Deus começa em nós. Não espere do seu marido nada, comece com você a mudança. E que essa semana você acompanhe comigo esses estudos que a gente vai continuar tratando desse assunto. E já se prepare que no próximo estudo nós vamos falar sobre a esposa de Noé e as noras de Noé. E eu espero que você também continue nos acompanhando nos WhatsApp, nas redes, compartilhando os nossos áudios que nós temos mandado. E se inscreva lá no nosso canal do YouTube também. E eu espero que vocês realmente estejam vivendo essa palavra. Um grande beijo e até o próximo estudo.